Com seus 86 anos de idade e 74 de candomblé, é considerada um exemplo de força e superação. A capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com elas, sempre flexível, resiliente e otimista, é uma espécie de referência e marca registrada. Ela é a Guaiacu das Alagoas, cargo exclusivamente feminino do candomblé GG, semelhante a Doné e a Lorixá do candomblé Gueto. É uma sacerdotisa de Vodum das religiões afro-brasileiras. Mãe Miriam nos faz acreditar que tudo passa. Temos a honra e a alegria, Mãe Miriam, de recebê-la aqui com a gente hoje, viu? E que, com a sua presença, todos os orixás, todas as forças positivas da natureza estejam com todos nós aqui. Axé. Axé. Bom, vamos começar falando desse título, né? Um nome que eu achei maravilhoso pelo significado. O seu nome em africano, Iabinã, que significa mãe duas vezes. Mãe do fogo e mãe da água. Fala um pouquinho sobre isso, essa figura tão bonita de imaginar. Porque eu recebi, no meu nascimento, na religião católica, o nome de Miriam. Sim. Nisso, meus pais me batizaram aos meus 12 anos, por uma situação difícil de obsessores, de espíritos malignos que me acompanhava, que eu passei por uma humilhação, dificuldades, sofrimentos por causa disso, onde procurei as religiões de matriz africana, um senhor de Salvador, o senhor Manuel Falefá, onde eu fui iniciada na religião de Orixá. Aos 12 anos já? Porque até os 12 anos, minha família toda católica dizia que isso era uma religião endemoniada, do demônio, e recebia muitas palavras do padre ali na igreja de Jaraguá, e eu tinha medo, né? Que todo mundo dizia que era o demônio, que aquilo que estava no meu corpo era o demônio. E então eu procurei, e lá então eu iniciei na religião, eu tive conhecimento, estudei um pouco, e daí então eu tive conhecimento que eu não estava no caminho errado. Eu estava no caminho certo porque eu ia estudar os fenômenos da natureza que os nossos ancestrais deram o nome de orixás. Exatamente. Os orixás, muitos de nós falamos nos orixás, como eu falei agora no início, e a gente não sabe exatamente do que se trata, porque os orixás, às vezes, materializam no seu significado vários sentimentos, né? Várias forças da natureza. Você falou que o seu orixá, você tem orixá de cabeça? É Nanã. Nanã. Quem era Nanã? Quem é Nanã? Nanã é a profundeza das águas, né? Nanã é a Iabá mais velhas, né? Considerada na nação Jeju como a matriarca da religião, a mais velha, porque ela é mãe, ela é avó, ela é geradora, não é? Ela é lama, ela é o lodo, ela é o suspiro das águas, aquele olho d'água que roja entre as montanhas. Dali corre, forma lagos, cachoeiras, rios e desemboca no mar. Então, quer dizer, Mãe Miriam, se eu estou certa, você e todos os nossos irmãos das religiões afro tem também em si uma tarefa, uma missão importante, que é defender a natureza. Com certeza. Todas as formas de manifestação. É a minha função, defender e respeitar Deus e a natureza. No seu caso, principalmente a água e o fogo. Dois água elementos e primordiais. Fogo, mas nós temos que respeitar todos os elementos, porque eu sou a pessoa, a Lorixá, que cuido das pessoas que chegam à minha porta com essas entidades para ser cuidadas, para ser batizadas e entregue a seus orixás. E é interessante a gente lembrar que esse preconceito que você mencionou no início, infelizmente ele ainda está muito vivo, né? Ainda existe essa intolerância religiosa, e a gente lembra que Alagoas protagonizou um dos piores, mais bárbaros, que foi o quebra. O quebra de da 12, tia Marcelina, né? Exatamente. Em 1912. Que até hoje nós temos o projeto que toda essa data nós celebramos e homenageamos essa matriarca das religiões,
a primeira mãe de santo aqui do estado de Alagoas. É o Xangô rezado alto. Rezado alto, né? Que antigamente era rezado baixo. Baixo com medo da polícia, né? É. De ser invadido, quebrado de novo, né? Foi um sofrimento terrível, né? Sofrimento, humilhações, coisas terríveis aconteceram. E essa tia Marcelina era descendente do pessoal de União dos Palmares, de Zumbi, desceu aqui para Alagoas, tinha vários outros descendentes, aonde foi discriminada, humilhada, martirizada por causa de políticas do nosso Estado, né? E hoje nós consideramos uma Marte da religião, um fenômeno da religião. Quer dizer, nesse ponto você fala uma coisa que também é muito atual, é quando a religião, a sua orientação religiosa, ela casa com a humanidade, com a tolerância ao outro, né? Porque você tem um trabalho social muito bonito, Miriam. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Você falou, eu vi uma matéria com você falando da importância da mulher negra empreendedora dentro do candomblé. Todos eram dessa religião, mas quando chegaram aqui, eles foram obrigados pelo bispo, no atual momento, a serem da religião católica. Foram sacrificados, foram humilhados, né? E eles então se aproveitaram de igualar o orixá deles com os santos da Igreja Católica. E daí então ficou a mistura da religião católica com a religião do candomblé unicamente por causa disso. Virou um sincretismo, né, que a gente trabalha hoje. Em dia nós não precisamos mais disso, porque tem a Constituição, né, que nos dá o direito de fazer nosso culto, cultuar nossa religião, aonde quer que seja. Então, nós fomos agraciados com essa lei e que nós fazemos nossos cultos em plena liberdade. Então, daí então surgiu essa mistura de religião católica com os santos, com os orixás. Nós respeitamos todas as religiões, porque Deus é um só, cultuado por costumes diferentes, né? A Igreja Católica cultua com rezas, velas, procissões, missas, né? Sacramentos, matrimônio. Os evangélicos, eles têm o dom da sabedoria também dado por Oromilá e Fá, né? Que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos a nossa trindade, Deus, Pai, Espírito Santo, Pai Olorum, Filho Oxalá, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. São três trindades que na religião tem, que no candomblé incorpora o nome desses orixás. Olorum, Oxalá e Oromilá e Fá. Né? Que é o dom da sabedoria, é onde fala do futuro, do presente de cada um de nós. Então, essa religião, gente, eu me sinto orgulhosa por representar ela, que eu levo mais o lado natural, naturalista, porque é um lado de muita força. Abaixo de Deus temos a natureza. E muita gente diz que Deus é natureza e natureza é Deus, né? Sim. Porque a minha religião diz que Deus é um ser bruto, gerado pela própria natureza, que ninguém sabe como foi gerado. Não é isso? A minha religião é uma religião muito antiga, talvez a primeira do mundo, 5.000 anos antes de Cristo, na divisão dos continentes, uma religião tirada pela filosofia da natureza, não pela filosofia do homem. Ela foi tirada pela filosofia da natureza, onde os indígenas eles aproveitaram os fenômenos da natureza e tiraram a sua religião. É uma história muito comprida e eu não vou... Que se mistura, né? Eu acho que essa sabedoria, ela se mistura quando a gente trabalha a essência da tolerância, do respeito ao outro. Agora, falando sobre as mulheres negras, que eu deixei para trás, é importante, porque essa religião é a religião do negro, não é? É uma religião do negro, é uma religião de fé, de amor, é conselheira, é uma religião, nós abraçamos todo tipo de gente, procurando doutrinar, ajudar, ensinar, profissionalizar, ajudar na saúde, enfim, tudo. Olha, eu sou uma pessoa
que eu tenho bom relacionamento com religiosos católicos, com evangélicos e pessoas da minha religião, porque eu respeito a todos e a natureza não tem religião. Não tem É religião. verdade. Não tem. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e a natureza. Amar, respeitar, porque sem a natureza nós não somos ninguém. A água é a primeira gota do mundo em estado, gera no útero da mulher, com o esperma do homem, a primeira gota d'água, que é o esperma do homem, que gera no útero da mulher o feto. Isso é uma coisa, é um item de Nanã e é uma coisa da minha religião. Então, a minha E é tão religião bonito, né, o não é, resultado disso. não é. Então, o meu orixá é a primeira gota d'água do mundo. E o respeito que vocês têm aos ancestrais é uma coisa muito marcante, né, e que tem ensinado a todos nós a observar com mais carinho, né, porque os idosos, existe ainda discriminação em relação aos idosos, Demais, assim como aos demais. negros. Então, mãe Miriam, eu queria que a gente encerrasse com um momento interessante, porque você é uma mulher conhecida, não só dentro da sua religião, mas pela sociedade de modo geral, como uma pessoa tenaz, que tem uma capacidade de suportar as crises e sair dela com otimismo. Então, a sua mensagem para 2021, mesmo diante da pandemia, eu tive a oportunidade de ver, foi muito linda e de luz. Eu queria que você compartilhasse com a gente, né, dos 60 Mais Talentos, toda a nossa equipe, esse momento de luz. Vamos registrar isso. O meu intuito é pedir a Deus, rogar a natureza, ao nosso orixá, Omolu, que é dono dessas doenças, para que existisse uma vacina, para que existisse um remédio. E graças a Deus, a poderosa força divina e a força dos orixás, aos poucos tá chegando, né? É uma vacina de um lado, é uma de outro. A ciência mas continua trabalhando nós também. estamos chegando ao final. Só, gente, que futuramente vai surgir outras coisas, né? Porque isso está escrito. Nós estamos perto do fim. Ninguém sabe quando. Porque eu ainda era criança quando dizia que o mundo a 2000 não chegaria. É Né? verdade. Acho que todo mundo sabe. E nós já estamos em 2021, né? E nós sabemos que está perto do final. Aí vai acontecer muitas coisas que a gente fica de mão no queixo. Você veja os absurdos que acontecem, né? A mortandade, o racismo, a discriminação, a falta de humanidade, a falta de olhar a situação do outro. A cada dia, se a gente botar para pensar, a gente vê que as coisas estão se aglomerando cada vez mais para o fim. Reze, São Anjo da Guarda, peça conforto. Nós chamamos de Anjo da Guarda o nosso orixá, o nosso guia, porque todos nós, quer queira, quer não, somos filhos da natureza. Eu estou chegando no meu final, estou com 80 e poucos anos, eu nasci, eu fui criança, fui adulta, e agora eu estou indo para o fim. Isso é uma prova de que a natureza, ela nos cria, nos envelhece e nos elimina. Isso é um dom dado por Deus. Isso serve para qualquer religião, ninguém pode dizer o contrário. Por isso, meus agradecimentos a vocês, um projeto de grande finalidade para todos nós, onde entramos em conhecimento com os idosos, né? Com as pessoas mais velhas, são as pessoas que sabem o princípio, estamos no meio esperando o fim. E então é de imenso prazer. Viu? Muito obrigada, mãe Miriam. Então eu vou fechar como começamos, né? Pedindo que os orixás e todas as forças positivas sigam orientando o seu caminho e o nosso. Eu vou fazer aqui uma prece pedindo uma bênção de Deus para todos nós, né? Babatiuá, Kiniuá, Atotoreré, Baijobá, Iofefé, Samaradinho, Caô, Cabecilha, Xangô, Orixá, da justiça, que nos dê a paz, dê a tranquilidade, Nanã, Oxum, Emanjá,
orixá das águas, orixá do amor, orixá da bondade, que nos proteja, nos abre o nosso caminho. Oxóssi, Ogum, orixá da fartura, orixá da guerra. Omolu, orixá das doenças contagiosas, o dono da terra, que consome nossos corpos. Quando a gente morremos, o nosso corpo é enterrado e essa força da natureza, que se diz Omolu, ela consome os restos mortais da gente. Gratidão. Axé para vocês. Axé. Marta nasceu em Maceió há 63 anos. São quase 4 décadas dedicadas a diversas formas de arte visual, particularmente a escultura. Seu trabalho tem sido pautado pelo viés do comprometimento social, das batalhas por políticas públicas de redução da desigualdade social, por parcerias, projetos educativos, de conscientização para a proteção ambiental, reaproveitamento do lixo. Ou seja, é um ato de cidadania. Ela se mete com qualquer coisa que promova transformação, faísca, participação. Marta, seja muito bem-vinda ao nosso 60 Mais Talentos, né? Idade da Sabedoria. E a Marta está hoje representando um segmento super importante, o segmento das artes visuais. Marta, eu sei que você começou essa trajetória como soldadora, né? Trabalhando com um universo, como eu falei, já muito masculino. E aí você, nesse meio, aconteceu uma greve da construtora e nasceu a artista. Como é que foi essa história? O prazer é todo meu, Gal. Foi interessante, porque eu não sabia, apesar de estar trabalhando nesse universo masculino, eu não havia participado ainda do universo das greves, né? E aí eu fui instruída a ficar no canteiro de obra, Operação Tartaruga. Todo mundo era visto de longe, mas ninguém sabia o que estava se fazendo. Então os homens começaram a fazer churrasqueiras. Você era a única mulher na obra? Eu, única mulher. Foi na obra do Gasoduto Nordeste, a primeira obra da Mendes Júnior. Eu fui a primeira soldadora da Mendes Júnior em gasoduto no Brasil. E aí, como eles estavam fazendo churrasqueira, eu digo, para que churrasqueira se eu não estou nem em casa? Resolvi fazer um enfeite para minha casa. E aí foi que surgiu a escultura e artista. Agora o seguinte, a gente está falando de esculturas em metais, né, que a Marta tem, vocês estão acompanhando aqui no programa, belíssimas esculturas, mas não é a única área em que ela trabalha, né? Marta trabalha com desenho, mosaico, cerâmica, e ó, passaríamos o dia aqui falando. O que você mete a mão, vira arte, isso é muito bom. Mas como é que você escolheu a parte da escultura? Ou foi ela que lhe escolheu? Não, Esse segmento, quando você é mais conhecida por ele. As coisas foram acontecendo. Comigo sempre foi assim, acontecendo, né? Uma amiga minha, ela é alagoana, mas foi criada em Recife, amiga de infância, a Lilian Lima, ela olhou para as peças e disse, uma visita no alojamento. Ela disse, essas peças, essas esculturas, por que você não se inscreve no Salão de Arte Contemporânea de Pernambuco? E foi assim que surgiu a escultura. E você descobriu que era artista. E aí eu me inscrevi. Para me inscrever foi problema, porque nessa época de eu decidir de me inscrever, eu já tinha vindo para Maceió, mas eu não tinha nem R$1. Aí eu digo, e agora? Tem que arrumar tinta. Aí fui fazer um pedido na Casa Jardim. Aí, para me darem a resposta, tinha que pedir informação quem eu era, aí falaram com o Romeu Loureiro, e aí eu digo, e agora, como é que eu faço para chegar até Recife? Aí, meia-noite, eu fui ali para Forene, ali perto do aeroporto, pedi uma carona no caminhão, e o caminhão, de madrugada, eu deixei essas peças na casa de uma amiga, e ela que me escreveu, a Fátima Amaral. A minha trajetória é assim, eu vou sempre estar citando nomes, porque foram pessoas que me ajudaram e eu não caminhei só. Os famosos anjinhos, né? Meus anjos. E aí o Ferreira Goulart foi um dos júris, um dos jurados desse salão. E eu soube que ele elogiou muito suas peças. Ele disse que eu tinha futuro, porque eu tinha conhecimento do material.
Ele nem sabia que futuro era. Não. Não sabia. A gente, assim, por trás dessa mulher forte que a gente conhece, né? Aliás, eu tenho entrevistado sempre mulheres muito fortes e talentosas. Tem uma mulher que sofreu muito, né? Inclusive problemas de saúde, 5 filhos para criar sozinha. E eu queria saber, Marta, se esse lado pessoal, essa tua trajetória, influenciou, dialogou de alguma forma com a artista. Ai, que pergunta difícil. Eu acho que essa garra, essa coisa, já vem da minha mãe, né? Minha mãe, pintora, artesã, e apesar da gente ser classe média, levada, a nossa morada assim na levada, mas eu tinha o quê? Eu tinha, na minha infância, Romeu Loureiro, não, desculpa, eu tinha o Lourenço Peixoto, o ateliê do Lourenço, que mamãe era aluna dele. Fui vizinha dele quando era criança. Ele já era um grande pintor. Pois é, e eu tinha o Teatro Deodoro, porque minha irmã mais velha estudou 18 anos piano, ela fazia balé, tudo, mas eu fui expulsa da aula de piano, foi 3 meses só, a professora Terezinha me expulsou. Eu fui expulsa do Colégio São José, né, porque a minha coleguinha... Aí eu vou abrir um parênteses, vou contar para vocês uma curiosidade, uma traquinagem, né? Porque ela sempre foi assim, muito traquina. Nós estudávamos juntas e aí ela disse, vamos descobrir o que é que a irmã tem embaixo do véu. Que tipo de cabelo é. Aí a gente se escondeu no dormitório das irmãs. Hoje, se eu fosse para ser expulsa, ia ser agora, a minha vez. E a gente descobriu que quando ela tirou o véu para fazer a cesta, depois do almoço, estávamos lá de butuca e voltamos correndo para avisar as colegas que a irmã tinha um cabelo curtinho, só isso, não tinha mais a traquinagem. Você foi assim? Né? Era sempre, né? E com 13 anos, aí a minha paixão por moto, e daí veio o casamento, veio separação, 8 filhos, 5 criados. E aí a arte, ela surgiu assim, porque do meu trabalho como soldadora. Mas a minha ela acaba referência sendo foi a redentora solda, também, né? Sabe? Nessa E depois que eu comecei a trabalhar com outros materiais, e eu comecei a observar, eu comecei a me ver minha mãe, entende? Que mamãe, ela trabalhava com pintura em porcelana, pintura em cerâmica, ela pintava tecido, ela pintava tela, ela fazia uma série de coisas. E eu me vi trabalhando com a reciclagem, com a cerâmica, fazendo estamparia de tecido, pintura em tecido, juntando o pó do café, a casca do ovo para as plantas, uma série de coisas. E aí entrou o projeto social, a criação do Alagoas Presente, da associação, onde a gente levava a arte para o interior e descobrindo novos talentos. Veio a pintura de mural, que esse só trabalho tinha, é maravilhoso. justamente, que a minha referência era Getúlio, lá no CEPA, e daí há 25 anos já, fazendo agora, a gente começou a pintura dos murais, né? Da Cores à Cidade. Da Cores à Cidade, que foi uma ideia do Paulo Caldas, quando nós estávamos em Quebrangulo. Né? Inclusive, é interessante lembrar, Marta, quando você fez 30 anos de trabalho, né? A Kelsey, que é uma querida, uma pessoa maravilhosa, do SESC, curadora, foi a curadora de uma exposição da Marta, que celebrou esses 30 anos. Foi. E eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa exposição, porque tem um catálogo lindo e nele tem uma frase escrita pelo sociólogo Edson, que depois eu vou ler para vocês aqui, que ele define muito bem você. Mas vamos falar da exposição primeiro. A exposição, ela foi assim, foi uma comemoração dos meus 30 anos, mas foi um momento assim de muita dificuldade física, em que eu estava com vários problemas nas minhas pernas, né, nos joelhos, saindo de cirurgia, tudo, e aí foram vários amigos com a família, com os meus filhos, nesse apoio de produzir, de correr, sabe? De correr atrás, de fazer tudo. E foi quando eu praticamente eu ressurgi.
E ficou muito bonita a exposição. Voltar a fazer as minhas esculturas foi que me deu muita vida. E eu tenho uma frase também, você falando assim na frase, no texto belíssimo do Edson, mas o Hamilton Faria, ele tem uma frase de um poema dele que ele diz: quantas vezes parti para ser inteiro. Então, isso Perfeito. é muito eu. Eu acho que Sabe? juntando essa com essa que o Edson Bezerra fala, ele diz o seguinte: quem vê Marta, aquela mulher gigante e séria, nunca poderia imaginar ser possível existir nela, naquela mulher, uma ternura tão grande e ardente, capaz de contorcer aços e ferros em flores e formas. Eu achei assim uma imagem perfeita de você, né? Realmente resume o que a gente vê em você. É porque eu acredito muito na minha escultura, mas a escultura que me dá prazer em fazer, muito assim, é quando eu pego o maçarico, quando eu pego e eu dou calor e eu vejo a transformação do aço, ou eu pego o varão, eu boto na guilhotina e eu com a minha força, né, e eu dou forma. Quando eu faço um monumento de 5, 6 metros, que vai para a metalúrgica, onde ela é produzida por excelentes profissionais, eu acompanhando, é claro, mas ali eu sei que foi a minha criação, mas a coisa do bater, do soldar, do lixar, isso me dá prazer. E isso também me conforta na hora em que eu não me sinto em condições de produzir. Porque aí a minha mão, a minha mão esquerda, ela já foi feita a cirurgia, eu consigo ainda alguma coisa, mas a mão direita, ela está num estágio que já pronta para operar 10 anos atrás, ou mais, e eu ainda não operei porque eu digo, eu não posso parar, seja no mosaico, na escultura, nos meus trabalhos voluntários, né, que são muitos, são tantos trabalhos voluntários, que é Arapiraca, é Capela, e lá vai, e eu não paro, né? Então, aí, entre uma cirurgia e outra, eu fui deixando a mão, entre as outras questões físicas. As suas mãos deviam estar no seguro, né? Está no seguro de Deus. Essa agora que ela deformou, ela está com o túnel do carpo já, atrofiou todos os nervos, mas eu consigo ainda, eu trabalho. Ah, está doendo, eu nem ligo, não estou nem aí. Aí eu, sabe, e quando eu não tenho condição nenhuma de produzir, eu tenho um acalanto. Não, é uma questão física, é uma questão que eu não estou podendo, entende? Acho que Isso não me tem acalanta. inspiração maior para quem está ali ouvindo, né, do que a superação da dor, porque a dor a gente não nasceu para suportar dores, né? Não, nasceu para ser não feliz. fomos feitos para isso. Mas enfim, aí, Marta, eu queria até lembrar quem está nos ouvindo, quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho, tem na ladeira da catedral ali uma escadaria muito antiga que a Marta fez o projeto de restauração e ficou belíssimo, um trabalho com mosaico, né? Então, só dando esse toque. A escadaria, ela foi um projeto de 3 amigos que me convidaram para ser madrinha do projeto. Então, cedida um espaço lá no Trapichão, eu capacitei 400 pessoas, entre adolescentes da AU, pessoal do Fandal, pessoal do Bombeiros Mirins, estudantes de arquitetura, professores, a rede municipal, a comunidade. Quem queria, agendava e eu recebia esse pessoal. E, além da comunidade, de todo esse pessoal, os professores do Colégio Madalena Sofia, que todo o colégio abraçou a ideia, e foi capacitado através dos professores 1.300 alunos que produziram as plaquinhas de 15 por 15 para compor toda a escadaria. Ficou belíssimo. Ou seja, ali tem muitas vidas, né, envolvidas. Exatamente. E foi um projeto inicial, o projetozinho
de plaquinha, um espaço e tal, foi da Sandra Neves. E depois, com a ajuda de todos os patrocinadores, de construtoras que forneceram forneceram o material, né? E teve uma a mais, assim, que mais do que ela contribuiu com as doações, ela adotou a escada que foi a empresa Ox, né? Maravilha, e é belíssima. Martinha, como eu sempre falo, né? A gente trabalha em cima de tempo, infelizmente, né? Tudo gira no reloginho, mas a gente também teria com você uma pauta extensa aqui para falar até Deus quiser. Então, só temos a agradecer, né? Mais uma vez, a graça de ter você com a gente aqui. Muito orgulho de ter você no nosso programa. E a gente espera se encontrar mais vezes, né? E você que está nos acompanhando, fique com a gente. Vem por aí muito mais coisas. Há 81 anos, nascia nesta linda Maceió, Carlos Roberto Peixoto Lima. Parece que o menino já nasceu reinando, buliçoso, inquieto e, claro, polêmico. Imaginem que, no auge da ditadura militar, ele foi apontado como um carcereiro boa praça por presos políticos considerados perigosos. Em vez de torturador, uma presença amiga, humanista. Cresceu e floresceu numa trajetória cheia de aventuras, controvérsias, boemia, poesia e paixão. Uma delas, que lhe rende até hoje muito bons frutos, é a literatura. Em que pese sua formação em engenharia, essa é, sim, uma das maiores. A outra, claro, é a militância cultural. Carlito, é muita alegria para mim receber você aqui no nosso projeto 60 Mais Talentos, né? Você que, como a gente já anunciou aqui no texto anterior, tem uma grande paixão pela literatura e esse vai ser um dos nossos principais focos, né? Você que hoje, aos 81 anos, continua absolutamente produtivo, ainda escrevendo a todo vapor, e começou a escrever o que, com 61 anos, o que a sociedade de consumo já taxa como velho. Mas você está aí. Mais de 30 livros escritos, alguns que viraram peças de teatro, um roteiro de cinema com Cacá Diegues. E como é que fica essa história? Tem mais coisa vindo aí, né? É legal. Mas acontece o seguinte, eu sempre gostei de ler, né? Meu pai, ele tinha uma excelente biblioteca e eu consumia aquela biblioteca toda de meu pai, os grandes romances. Talvez seja por isso, até hoje, eu sou maluco por romance, né? Eu sou um romancista, eu gosto de ler romance. E em toda a minha vida. E acontece o seguinte, a pessoa que lê muito, ele naturalmente escreve. Quando eu morava fora, por exemplo, quando eu morei em Roraima, lá junto aos índios e tal. Por conta da sua carreira militar. Quando era na minha carreira militar, eu escrevia para os meus amigos, o Vladimir Palmeira, por exemplo, as minhas cartas eram de 10 folhas, de 10 páginas, as dele também. Claro que eram abertas. Eu tinha uma namorada também, eu escrevia 6, 7, 8 cartas. Quer dizer, o escrever eu sempre escrevi na minha vida. Agora, acontece que eu, como contador de história, eu contava a minha vida atribulada, que eu fui militar, eu costumo dizer que eu sou ex-capitão do Exército, ex-prefeito da Barra de São Miguel, ex-presidente da Escola de Samba Unido do Poço, ex-ambientalista, ex-empreendedor de imóveis. Eu só não sou ex-marido, continuo com a minha mulher há 51 anos. Então, essa minha vida atribulada, principalmente no tempo da ditadura, que eu era militar na época. Então, o meu amigo Edberto Tichanelli, o Magela e meu irmão Lelé, eles me incentivaram. Eu escrevi um livro, Confissões de um Capitão, botei o nome. Foi o primeiro livro, né? Meu primeiro livro, Confissões de um Capitão. Posso mostrar? Confissões de um Capitão. Foi até o Douglas Aprato que deu o título quando ele leu e tal. Muito inspirado esse título. Então, quando eu escrevi esse livro, quer dizer, foi
primeiro livro editado mesmo, teve uma repercussão que eu não esperava, foi uma repercussão nacional. Eu Essa lembro que é bem. verdade. Então, estava eu sem saber. E o nosso amigo Plínio Lins, que era editor de um jornal, editor-chefe, ele leu o livro e disse: rapaz, você é um bom contador de história. Você não quer uma coluna aqui no jornal? Eu disse: quero, olha, vamos ficar. E eu comecei a escrever. Então, desde 2001 até 2021, são 20 anos que toda semana eu escrevo um pequeno conto, uma história, uma crônica para o jornal. Já foi na Gazeta, no jornal, agora está na Tribuna Independente, na Tribuna do Sertão, e mais uns 10 blogs por aí. Tem um blog no Ceará que publica, tem outro em Pernambuco também. A Besta Fera também, se é aquele blog, você É, ainda escreve para o eles A também. Besta Fubana Besta e Fubana, outros. Besta Fera. E outros. E eu sou obrigado, para mim eu gosto, Gal, porque eu sou obrigado toda quinta-feira a escrever uma história. Então, às vezes, não é por preguiça. Uma história que eu escrevi há 10 anos atrás, eu digo: rapaz, essa história aqui eu posso remodelar. Aí eu melhoro a história e publico. As pessoas não se lembram que há 10 anos atrás eu publiquei aquela E história. aí acabou virando, acho que são 31 livros, um negócio São assim. 30 e tantos livros. Mas mesmo assim, eu escrevi um romance, 7 Pecados e 3 Amores. É a história de 7 Pecados e 3 Amores, que a orelha foi escrito por Gal Monteiro. Foi escrito por Gal Monteiro. Você ressuscitou essa cena. Eu lembro agora claramente quando você me entregou os originais, né? Foi uma grande honra. Tive que ler os originais para aprofundar a minha visão e conseguir ser coadjuvante nessa sua missão. Agora, Carlito, tem uma história que essa daí muita gente já conhece. Quem conhece a sua história sabe disso, né? Em Confissões de um Capitão, você contou algumas histórias de uma época muito difícil para o Brasil, foi a ditadura militar. E aí, uma coisa que as pessoas falam que você ficou célebre, inclusive nacionalmente, mas aí eu vendo umas matérias aí, você já tinha sido mencionado em nível nacional por conta de uma entrevista que você deu ao semanário Desafio. Foi. Né? E achei super interessante quando você fala, eu até anotei, mas eu vou tentar reproduzir. Você disse que ele era, como capitão, né, na hora do serviço, ele virava carcereiro dos presos políticos em Pernambuco. E aí, bom, em vez de ter aquele tratamento que é peculiar, né, entre um carcereiro e os presos, você passou a ser amigo deles, conviver com eles de uma forma humana. E, tempos depois, o Miguel Arraes, né, Paulo Freire, essa rapaziada. Você falou uma frase para mim, foi muito emblemática, que você descobriu, naquele momento em que você trabalhava como carcereiro, que os comunistas não comiam os bracinhos das criancinhas. Como é que foi esse convívio, né? Porque o Semanário Desafio colocou isso como uma entrevista que você deu para o Bernardino Sotomayor, se eu não me engano. Foi, Bernardino. E ele colocou uma bomba, né? Um capitão do Exército que se coloca frontalmente, e, segundo ele, até a manchete, irrita a alta cúpula do comando militar. Foi. Não, o caso é o seguinte: quando rebentou o golpe militar em 64, eu fui a favor, como muita gente no Brasil foi a favor. Essa que é a grande verdade. A situação em 64 estava insustentável. Então, os presos políticos principais do Nordeste, eles ficaram no meu quartel lá no Recife. Então, ficou preso lá o Arraes, governador do estado, o Pelope da Silveira, que era o prefeito do Recife, Seixas Dória, o governador de Sergipe, ficou Julião,
ficou o Paulo Freire, Paulo Cavalcante, Abelardo da Hora, os principais presos políticos Só a ficaram. galera perigosa. Então, esse pessoal, preso lá, eu tive contato direto com eles e, claro, era uma intelectualidade. Foi aí que eu, numa metáfora disso, que antigamente as pessoas diziam que comunista era brabo, tudo. Dizia, Comia criancinha. então dizia, comer braços de criança. É uma metáfora dizer que era uma pessoa mal, eu digo, não tem. Essa moda aqui. voltou, viu, Carlito, infelizmente. Comunista está mal afamado. Aí, o que é que acontece? Eu fiz amizade com ele, mas eu fiz. Eu trato bem a pessoa, como eu sempre tratei bem a qualquer pessoa, tratava bem um soldado, trato bem a todo o pessoal. Mas acontece, eu quebrava uns galhos. No dia de quarta-feira, era dia de visita aos presos políticos. Então, a visita era de 2 até as 4. Aí, quando eu estava de oficial de dia, eu prolongava, ia até as 5, ia até as 6. Um dia, um preso, Gibraldo de Moura Coelho, chegou e disse, tenente, dá para você dizer para minha mulher, Luci, que me traga leite, que eu estou com um problema no meu estômago e tal. Eu fui bater lá na casa dele. Quando cheguei lá, ela tomou até um susto e eu disse isso e ela levou o leite no dia da visita. E assim foi, o pessoal começou a pedir as coisas e eu conversava muito com ele mesmo e a gente formou uma amizade. Passei 2 anos praticamente convivendo com essa turma. Ou até que um dia eu namorei a filha de um preso político. Ela chegou lá, o preso tinha vindo transferido do 14RI para a 2ª Companhia de Guarda, que era o quartel onde eu servia. E quando eu vi, eu tinha 22, 23 anos, ela 17, a gente se paquerou, eu comecei a namorar. Nem o preso político gostou, o Alfredo Ferreira Filho, e nem os meus colegas diziam, Lima, você tem coragem de mamar em onça. Mas é negócio seguinte, eu sou um cara romântico e, para mim, eu enfrentei, a gente se encontrava escondido nas praças da mãe dela e do pai, que não queria também. E um dia o general Lira Tavares mandou me chamar o comandante do 4º Exército, o comandante-geral. Aí chegou de Lima, você está namorando a filha de um filho da puta, de um preso político. Eu digo, sim, senhor, eu ia mentir. Ele acaba esse namoro, mas naquele tempo, hoje eu sou covarde, entendeu? Naquele tempo eu fui um pouco corajoso e disse, o senhor não tem nada a ver com a minha vida particular. Uma semana depois, cantou minha transferência do Recife lá para Roraima, na fronteira da Venezuela com a Guiana Inglesa, onde eu passei 2 anos, que para mim foram 2 anos maravilhosos, porque eu conheci um outro Brasil, conheci o Brasil real, tomando conta da fronteira lá da Guiana Inglesa e da Venezuela, no Brasil. Fiz o curso de guerra na selva, era um empolgado, como eu sou um empolgado, com a Amazônia toda, que ela é riquíssima, ainda tem muita coisa a ser explorada lá na Amazônia. Bom, então com isso, eu depois voltei para Recife, eu fui promovido a capitão. Quando eu fui promovido a capitão, eu vim para Maceió. Vim para Maceió, fiquei aqui em Maceió, terminando meu curso de engenharia, que eu fiz vestibular em Recife, estava fazendo engenharia lá, e consegui terminar em 1971. Eu terminei engenharia aqui, que meus colegas são conhecidos. É o deputado Nenói Pinto, o governador Ronaldo Lessa, e assim, o outro William da Rocha, muita gente conhecida. Então, eu deixei o Exército, eu fui candidato a prefeito na Barra de São Miguel,
Então, automaticamente, eu fui passado para a reserva. Capitão, eu sou capitão da reserva. Né? Então, o tempo passou e quando eu fui lançar esse livro aqui no Recife, a editora é a editora Garamond do Rio, tem aqui prefácio do Vladimir, eu fui lançar no Recife. Quando cheguei lá no Recife, na nossa livraria, o dono da livraria disse, ó, Carlito, muito bem, vamos lançar, mas eu só peço uma coisa, é que eu sou crente, então não tem bebida alcoólica no lançamento do livro. Eu digo, não tem problema não, que vem pouca gente, eu conheço muito pouca gente em Recife agora, isso foi em 2002, eu conheço pouca gente aqui, deve vir o Mourão, ex-jogador de futebol, outro Márcio e tal, como de fato, assim que começou lá o lançamento do livro, umas 6, 7 horas da noite, pouca gente conversando. Daqui a pouco chega um ex-preso político, o Pelope da Silveira, que foi prefeito do Recife. Lima, um abraço, tal. A mulher dele, também a Malu, me deu um abraço, que eu já tinha tido tinha visto o Pelópidas aqui em Maceió várias vezes. Aí daqui a pouco foi chegando todos os filhos, alguns ex-presos políticos. Entre eles, quando eles souberam que eu ia lançar o livro, então eles se comunicaram e fizeram essa surpresa a mim. Acabou virando a festa. Veio gente da Paraíba, veio gente, daqui a pouco estava cheio. Ei, olha, meu pai morreu, eu sou filho do Gibraldo, mas eu vim aqui, você não se lembra de mim? Eu era pequeno e tal. A filha do Julião fez um discurso da boba serena, lindo. Mas daqui a pouco, quando chega, Miguel Arraes, o governador, quando ele me deu um abraço, diz, Lima, um whiskyzinho para mim, por obséquio. Eu digo, eita, capé. Aí fui falar com o Zé Luiz, o dono da livraria, né? Eu digo, Zé Luiz, acontece que chegou o governador Arraes me pedindo isso. Ele disse, então está liberado. Eu tinha uma sobrinha que estava lá, mandei comprar lá 3 garrafas de black e a gente fez uma farra arretada. Agora, Carlito, eu queria encerrar com uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é a sua participação, sua atuação muito, muito grande na promoção de feiras literárias. Queria que a gente resumisse um pouco dessa história que começou na Flimar, Marechal Deodoro, e hoje se espalhou por bairros de Maceió, Palmeira dos Índios e por aí vai. Queria que você resumisse um pouco essa sua participação nessas feiras. Olha, quando começou a Festa Literária em Paraty, o Cacá Diegues, eu disse, Carlito, tem essa festa literária aí, eu vou dar uma palestra lá no Rio. Eu digo, eu vou. Aí eu fui ver a festa literária, adorei a festa, a Flip, lá de Paraty. No outro ano eu voltei junto com Magela. Nunca deixei de ir à festa literária de Paraty. Mas quando eu cheguei lá, digo, rapaz, não é possível que no meu estado tão belo tem tantas cidades bonitas para a gente fazer umas festas literárias. Aí eu, em 2003 e 2006, junto com Magela, a gente fez a primeira Flipenedo, a festa literária de Penedo. Fizemos, foi boa, mas não deu continuação, porque o pessoal ficou meio enciumado lá, quem era secretário de Cultura e tal. Então não houve. Em 2009, eu fui convidado para ser secretário de Cultura de Marechal Deodoro. Eu digo, pronto, agora eu secretário de Cultura de Marechal Deodoro, onde passei 8 anos lá. A primeira coisa, o prefeito perguntou, você tem algum evento? Eu digo, tem. A Festa Literária de Marechal Deodoro. E aí foram 9 edições? Eu fiz 7 edições. Fiz 7 edições. Fiz 7 edições. Então eu fiz a primeira, a segunda, agora as festas literárias de Marechal Deodoro tinham um toque diferente, porque eu botei muita música, porque lá tem 5 bandas
de música, tinha as festas ali paralelas, não é? E outra coisa, quando você é convidado para uma festa literária dessa, você dá uma palestra, no outro dia já vai embora. Eu não, eu conseguia que os escritores ficassem 5, 6 dias lá em Marechal Deodoro. À noite eles se encontravam lá na Praia do Francês e conversavam, trocavam ideias entre eles. E aquilo ali foi muito importante até para a literatura, que essas festas literárias, elas se tornaram assim um evento, um dos melhores eventos de incentivo à cultura. Um pouco antes da pandemia, eu fui convidado pela Unesco. A Unesco é o braço da educação da ONU, para um seminário no Rio de Janeiro, na PUC, na universidade, sobre festas literárias. E eu levei para apresentar, fiz um filmezinho, Festa Literária, de Marechal Deodoro, com alguns depoimentos e tal. Eu fui e fiz a minha apresentação de Marechal. O pessoal gostou demais. Tá? Mas o que eu quero dizer é que eu chamava esses grandes escritores que vinham para Maceió, para Marechal Deodoro, e amava, porque a terra do Marechal Deodoro é bacana, a gente enchia aquele auditório. Você foi uma das participantes, inclusive então, nós pegávamos o homenageado, como Fagner, por exemplo, e depois fazia-se uma entrevista com Fagner, depois os outros homenageados. Eu me lembro perfeitamente que o Nando Cordel foi chamado, foi um homenageado, talvez tenha sido a última, e você, Gal, era a mestra de cerimônia e começou a cantar a música do Nando. Aí o Nando Cordel, continue, você teve que contar. Eu não sei qual foi a música dele, parece que foi Aconchego. Acho que sim. Foi Aconchego. E acontece que as festas literárias eram bem organizadas, que a gente tinha uma boa equipe, um bom nível literário. E outra coisa, tinha uma direção às escolas. Peguei todas as escolas de Marechal Deodoro, elas participavam, ou elas iam às palestras lá no auditório, ou os escritores iam nas escolas para dar a palestra. Mas acontece que antes da festa literária, 3 meses antes, a gente já começava a trabalhar na escola. Então, a gente tinha lá, por exemplo, quando o Djavan foi um dos homenageados, e nós fizemos um concurso literário. O aluno pegava uma letra da música do Djavan e naquela letra ele escrevia um conto. Então, foi Cantos e Contos do Djavan. E isso aí aconteceu também com outros convidados que nós tivemos. Para o Brasil é muito grande. Nós temos uma média horrível de dois livros por ano. Num país desenvolvido como a França, Estados Unidos, Rússia ou a China, uma pessoa lê 14, 15 livros por ano. Quem lê mais na América Latina é a Argentina, são 4 livros por ano, a média por habitante. E o Brasil são 2. Estamos devendo. Então eu deixei, pelo menos, os meninos, os jovens de Marechal, com uma média de 5 livros lidos por ano. Só isso aí já dá para pesar o valor das festas literárias. Com certeza, Carlito. A gente teria assunto até não acaba mais, né? Infelizmente, a gente tem que encerrar e eu quero, assim, agradecer muitíssimo a você pela sua presença, por esse legado, não só em termos de produção literária, mas de gosto pela literatura que você distribuiu, socializou com muita gente. Muito obrigada. Agradeço eu para
essa convivência, esse projeto lindo que vocês estão fazendo, dando uma ênfase aos velhinhos, né? É Aos tão lindos bom a gente, velhinhos. com 81 anos, e ser prestigiado. Muito bem. Muito obrigada.